Olá, meus amigos. Estou aqui hoje recebendo uma queridíssima amiga, Soraya Cabral. Nós vamos contar hoje uma história, aliás, a nossa história, de 19 anos da Revolta do Buzu. Você tinha quantos anos, Soraya, quando teve a Revolta do Buzu? Aí você quer me contar a minha idade, né? Bom, eu tinha 23 anos, 24 anos, não lembro bem. São 19 anos, né? Eu tenho 43. É. Eu acho que eu estava com 22 24 anos, eu tinha 24 anos. Mas, assim, a gente tem um momento bem bacana da Revolta do Buzu, né? E para você que vai estar acompanhando a gente nesse desenrolar dessa história, eu queria dizer a vocês que eu me chamo Nestor Neto, sou pré-candidato a deputado federal pela Bahia. Estou hoje com a minha amiga Soraya Cabral, que é pré-candidata a deputada estadual, mas que esteve comigo lá naquele grande movimento que eu diria, Soraya, que foi um dos maiores movimentos sociais do Brasil. A Revolta do Buzu, ela ressignificou a história do movimento social e a história do movimento estudantil da Bahia. Ele começa 13 de agosto, primeiro ato ali com os estudantes do Central, estudante secundarista, que tinha aquela grande demanda pela passagem, pela meia entrada e uma série de outras questões, e que houve uma junção do movimento universitário, que você vai falar um pouco mais, porque você estava na Católica, você militava, e eu queria que você dissesse um pouco assim, como é que estava a sua vida naquela época, o que você estava fazendo, como foi que a Revolta do Buzu chegou na sua vida e o que é que ela mudou na sua vida, já que você não só foi uma militante, mas você estava na universidade, dentro da universidade, e pôde acompanhar de perto esse processo de construção. Fala aí um pouco aí. Quem era a Soraya Cabral em 2003, quando iniciou a Revolta do Buzu? Bom, para mim, outro dia a gente estava conversando, eu e Nestor, né, comentando algumas coisas. E eu lembro, Nestor, da conversa da gente. E aí, depois, eu disse, eita, saudade. E aí, a gente começa a refletir da importância da gente naquele momento histórico. Talvez, naquele momento, a gente estivesse lá mesmo. A juventude, às vezes, nos impõe algumas coisas e a gente não sabe da responsabilidade que a gente tem naquele momento e não sabíamos que chegaríamos a esse ponto, a esse avanço, a essa conquista, né? Hoje a gente pode falar aí do Smart Card, que ele vem com essa revolta do Buzu. Mas, assim, naquele momento, a gente estava ali, estudantes, né? Secundaristas, estudantes universitários, e aí, na época, lá na Universidade Católica do Salvador, a gente enfrentou um problema na época, porque os diretórios acadêmicos eram fechados, diretório central fechado, e aí chegou um grupo de alunos, né, inquietos, né, questionadores com algumas coisas, e aí foi quando nós chegamos para perguntar, para questionar, cadê os diretórios acadêmicos? A gente percebia que em algumas outras universidades existiam os diretórios abertos, o diretório central de estudantes estava aberto da UFBA, e o movimento secundarista muito forte, mas na Católica a gente percebia que a gente tinha essa carência, né, os diretórios acadêmicos fechados. Da efervescência, né? Exatamente. E aí a gente vai naquele movimento todo, um grupo de alunos, reabre os diretórios acadêmicos, reabre o diretório. Na verdade, o diretório acadêmico funcionava, mas muito frágil, sem muita força. E aí vem um grupo de alunos, fortalece o diretório acadêmico, né, dos cursos, e aí reabre o diretório central de estudantes da Católica, e aí se junta, né? Naquele momento, ainda na Católica, a gente faz a conquista das bolsas universitárias, que a Católica filantrópica, mas as bolsas universitárias não eram revestidas para os alunos carentes da universidade. E aí a gente reconquista o Creduxal, uma série de coisas. E aí a gente chega a essa necessidade, né, naquele momento. E eu não sou muito boa de data, sabe, Nestor? Você que me lembrou outro dia, a gente conversando. Mas aí eu lembro bem que chega essa necessidade da união dos diretórios, da união dos estudantes, para a gente lutar contra o aumento da tarifa do transporte, do ônibus, e aí vem com ela uma série de outros projetos que a gente, naquele momento, correu junto para tentar conquistar.
E para mim foi, como você me perguntou, o que é que você acha disso? Naquele momento eu não tinha noção do que a gente estava fazendo. A participação não só minha, sua, como de todas as outras grandes pessoas. Tiveram muitos colegas que estiveram à frente do movimento, mas ali eu chamando os colegas, vamos participar, a gente, um dando força ao outro. Eu acho que hoje a gente olha para trás e a gente olha assim, poxa, foi uma conquista grande, a força do aluno. Ainda há pouco eu falava que a estudantada, né? Poxa, lindo. E a gente também chegou ao movimento, fizemos aquele movimento da Revolta do Buzu, conseguimos chegar onde a gente queria com muita luta, mas também, de certa forma, a gente conseguiu, não por ninguém, mas por nós mesmos, fazer um movimento importante, ordeiro, e nós conquistamos o espaço da gente com respeito, né? E perceber hoje essa conquista e que, de repente, a gente não vê mais, né, esses movimentos, mas a gente teve aquele momento importante de hoje, a gente vê alunos, né, podendo estar estudando com o seu smart card, pagando uma passagem. É lindo e a gente se vê dentro do processo, não tem preço. Eu vejo assim, o quanto a Revolta do Buzu produziu de quadros importantes, não que surgiram ali, até porque você já estava no 16 de maio de 2001. Tem uma história aí que eu queria que você relembrasse aí. A gente está falando da Revolta do Buzu hoje, mas teve também o 16 de maio de 2001 e teve um episódio interessante quando a gente chegou ali antes do corredor, no Politeama, e tinha um grupo de estudantes entrando no viaduto. Eu falei, rapaz, aí vai ser funil esse negócio, eu não vou entrar não. E a gente tirou os estudantes, porque, de fato, 16 de maio de 2001 foi uma afronta do Estado à luta do direito à democracia, foi uma afronta do Estado àqueles que querem lutar por qualidade de vida, né? Eu acho que isso a gente não pode, em nenhum momento, seja em 2001, 2003, hoje, em 2022, está aqui você pré-candidato a deputado estadual, eu pré-candidato a deputado federal, mas a gente está empenhado na mesma articulação política de garantir que haja democracia, de garantir que haja o acesso daqueles que são os pequenininhos, da escola pública de qualidade em tempo integral, das condições para os que estão lá nas comunidades periféricas, seja em Salvador, seja em Candeias, onde você reside, seja em outras cidades do interior mais afastadas da capital e que tem essas dificuldades do ponto de vista de acesso, de infraestrutura. Acho que isso a gente não perdeu, né? Eu vejo os seus olhos brilhar, o meu, a gente está conectado, né? Mas fale um pouco também, antes da Revolta do Buzu, a experiência que você teve ali no 16 de maio de 2001. A gente... Que experiência! Oh, meu Deus! E aí, quando a gente chega, que reabre esse movimento, né, na Universidade Católica, e aí os colegas, a gente tem vários colegas, Augusto, João, Ângela, pessoas que eu ainda tenho algum... Ângela Dalto, gente boa. E a gente, Augusto hoje é vereador, né? Augusto vereador, Santos, Marcelo Gavião, uma galera boa hoje que está aí na luta. E aí os meninos convocavam a gente estava chegando na universidade, aí eles convocavam a gente, que eles já eram mais experientes naquela coisa, e aí vamos lá, e a gente cheio de vontade, cheio de garra. E vamos lá, no dia 16, onde a gente foi para um movimento, chegando lá nesse movimento, meu amigo, e aí confundiram a gente com... Teve todo aquele movimento de invasão da UFBA. Da UFBA ali no Canela. Foi uma agressão, né? Foi. A Polícia Militar não podia invadir um espaço federal. E foi invadido aquele espaço onde nós, estudantes, a gente estava na ordem, a gente não invadiu a universidade, a gente estava fora da universidade, mas quando a gente foi... Nós precisamos correr, né? Porque naquele momento a ordem era que contivesse a gente e os alunos nervosos. A gente entrou na universidade e aí, naquele momento, a polícia quebrou, né, alguns vidros e foi aquela confusão. E depois o jornal disse que nós, estudantes, quebramos a universidade. Não fomos nós. Quem estava lá sabe que nós não fomos, nós não participamos disso. Mas foi um momento também importante que a gente estava lá, né, lutando pelos nossos direitos. E eu acho que isso é válido. Se as pessoas tivessem noção da importância de movimento social, desses movimentos
sabe, Nestor? Nós ninguém tem uma conquista, pelo menos no Brasil, é histórico. As conquistas sempre foram muito através de luta e de militância. Sim. Hoje a gente consegue perceber as conquistas. Hoje a luta parece que foi para a rede social, né? Para a rede social. As pessoas fazem um debate, botam na rede social, e aí tem algumas conquistas. Eu vejo aí essa questão de algumas classes, né, de profissionais, agente comunitário de saúde, endemia, professores, fisioterapia, enfermagem, assistente social, que é importantíssimo. Lá atrás a gente não tinha rede social, a gente tinha que ir para a rua para chamar a atenção do governo, dos políticos, para que eles nos enxergassem. A gente precisava parar o trânsito, e aí, de certa forma, prejudicava algumas pessoas que estavam vindo do seu trabalho, mas era a forma que a gente tinha de chamar a atenção. Era a única forma, era o único instrumento de fazer a pressão. De sermos enxergados. Teve uma pessoa que uma vez me perguntou na Revolta do Buzu, a gente entrou no ônibus para fazer uma fala e dizer às pessoas, a gente está aqui porque a gente acredita e tal. Aí uma mulher falou assim, mas vocês não têm outra forma de fazer o movimento, não? Eu falei, não, porque a gente não está no parlamento, a gente não é parlamentar. A gente é estudante, está na sala de aula, e a gente percebe que tem uma coisa que está dando errado, a gente tem que ir para a rua gritar. A gente tem que ir para a porta da Câmara Municipal, para a porta do prefeito, ou para a governadoria, ou para a Assembleia Legislativa, para garantir que essa voz seja ouvida, que muitas das vezes era esquecida no processo. E só era ouvida quando tinha uma manifestação. Quantas manifestações foram feitas para o prefeito da cidade receber uma reivindicação dos estudantes? Que às vezes não chegava a ele o pedido da gente. A gente precisava chamar a atenção através da imprensa, parando a cidade, para conseguir que eles percebessem. Justiça seja feita, né? Dos presidentes das câmaras, eu acho que o mais democrático foi Valdenor. Valdenor, quando a gente botava a manifestação, ele mesmo descia, não, vou receber uma comissão aí. Então, assim, Valdenor não é mais vereador, mas foi presidente da Câmara de Salvador, e foi uma figura muito emblemática nesse processo, porque ele tinha essa capacidade de ouvir, às vezes não resolvia, mas ele ouvia muito, passava 6 horas em uma reunião, 12 horas numa reunião, e não chegava ao fim e dizia, Robaldo de Noite, vai embora, você quer nos vencer pelo cansaço. Mas uma das coisas que eu achei muito bacana dessa trajetória da Revolta do Buzu é que ela serviu também para construir muitos quadros que estão hoje na vida pública. Eu tenho certeza, por exemplo, você não é só hoje pré-candidato a deputado estadual porque acordou e pensou que era... Existe uma construção, né? Então, assim, como é que você, lá atrás, como militante estudantil da Católica, do serviço social, e aí depois que você foi exercer a profissão como assistente social, e como é que a Revolta do Buzu lhe projeta para esse processo e hoje você decide ser pré-candidata para representar não só estudante, mas um pai de família, uma mulher que é mãe solteira, ou um jovem que não sabe o que é que vai fazer da vida. Assim, como é essa relação de estar lá atrás como militante, mas hoje estar numa posição de encabeçar uma luta, mas não só para pedir, que era o nosso caso lá atrás. E hoje você pode ter a caneta e estabelecer a partir de um mandato. E é importante dizer, Nestor, que nós éramos estudantes que ia para a rua reivindicar o direito, né? E que a gente tinha presidente da Câmara, a gente tinha sindicato de empresas, né, de ônibus, todos ali para ouvir aquela comitiva, alguns alunos que eram selecionados, a comissão representativa. Eu não era da comissão, mas era tinha gente da Católica, né? Tinha, Augusto representava a Católica. E era importante você ver um monte de Lurival estudantes. Também, evangelista. Você vê um monte de estudantes lá, com pessoas ali, né, políticos já experientes, ouvindo a gente e debatendo a política, debatendo os nossos direitos, as nossas necessidades, né? Isso, para mim, foi fantástico, foi muito bom, porque a política, eu acredito nisso, que a política é a possibilidade que a gente tem de fazer a transformação na vida de alguém, ou numa cidade, num estado, num país. É quando você tem a oportunidade de transformar vidas, quando você leva a política a sério, quando você pega a política como se fosse algo transformador. Quando você vê a política como algo pessoal, você não vai para lugar nenhum. Mas quando você encara a política, Nestor, como algo que
que é algo muito sério. Às vezes eu costumo... Outro dia eu estive em um lugar, a pessoa disse assim, você está fazendo o quê na política? Você é uma pessoa séria, uma pessoa correta. Por que você está na política? Eu disse, mas é isso aí. Eu tenho que estar. As pessoas corretas, as pessoas sérias têm que estar na política. A gente precisa acreditar nisso, né? Que a política é a forma de transformar, né? Um país, um estado, uma cidade. É através dela que a gente faz. Agora, uma política com consciência, com pessoas que saibam ouvir, pessoas que entendam as diferenças, os desejos de cada um. É muito difícil você ser gestor, você administrar uma cidade, e é difícil, porque enquanto uma pessoa quer que seja feita isso, outra pessoa quer que seja feito aquilo, e você não consegue agradar todo mundo. Então, você precisa parar, avaliar o que você conhece, o que você acha de verdade, que é importante no momento, qual é a principal necessidade daquela população naquele momento. Não é fácil, é difícil. E aí nasce esse desejo, né, de eu estar na política. Como pré-candidata a deputada estadual. Porque eu acredito de verdade que pessoas como a gente, Nestor, a gente precisa, pessoas como nós, que viemos da política meio que empurrados, só por, talvez até por farra de um menino coletivo, jovem, um anseio coletivo. Vamos lá, uma turma de jovens, de colegas, e vamos. E fomos chamando, e colocamos 5 mil alunos na rua, né, naquela época. Então, eu acredito que é por isso que eu acredito que não seja só também 5 mil. Teve uma manifestação do dia 29 de agosto que, segundo os cálculos da Polícia Militar, tinha 40 mil estudantes entre o São Bento e a Praça Municipal. Vai ter imagens que vai estar passando durante o nosso podcast, esse bate-papo, e as pessoas vão poder ver esse momento. Assim, foi um momento glorioso, né, da gente poder ver. Interessante, Soraya, você não tinha rede social, você tinha naquela época o Orkut, que era muito limitado, né? Todo mundo, né? Você não tinha telefone, um estudante ou outro tinha um telefone celular. Mas era o boca a boca. E era o boca a boca, passar de sala em sala. Havia aquele comprometimento das pessoas de chegar às 5 horas da manhã, sair de suas casas, vir. Tinha escola, por exemplo, que as diretoras... Isso era mais no ensino secundarista. Universitário, a gente sabe que sempre teve a liberdade de fazer, enfim. E às vezes a gente na universidade tinha até o apoio dos professores. A gente dizia, a gente vai sair mais cedo porque precisamos estar lá e tal. E aí era mais facilitado até as coisas. Você não tinha era isso, massa. E tinha escola que recebia orientação do Estado no sentido de não deixar os estudantes sair. Aí o que a gente fazia? A gente usava a estratégia inversa. A gente chegava na escola às 5h30 da manhã, ficava na porta, aquele cordão humano. E aí, quando a galera chegava e dizia, não, galera, hoje a gente não vai assistir aula, a gente vai para a rua, para uma aula de democracia, para garantir a meia passagem, porque os estudantes tinham acesso apenas a 2 meia passagens de dia, sendo de segunda a sexta. Feriado, sábado, férias, não tinha que pagar cheia. E aí, a gente uma vez perguntou ao ex-prefeito da cidade, se um advogado se envolver num acidente de carro, ele deixa de ser advogado porque ele não está em um tribunal? Não. E por que o estudante deixa de ser estudante quando ele está nas férias, ou no domingo, ou no sábado? Então, esse é o nosso questionamento. Se é um direito do estudante ter a meia passagem, ele tinha que ter a meia passagem o ano inteiro. E se ele tinha que ter meia, ele tinha que ter condição de usar. Então, o secundarista que tinha 2 foi para 4, o universitário que tinha 4 foi para 6. E nós incluímos uma categoria que você conhece muito bem, que era a categoria de enfermagem, que não tinha acesso. O curso técnico, né? O curso técnico de enfermagem. Eles não tinham acesso. O que fazia enfermagem na universidade tinha, mas aquele que fazia o curso técnico, o Estado dizia que ele não era estudante. E a gente foi brigar para garantir, e garantiu o acesso. Então, acho que quando você faz esse calamaço de informação que pegou lá e chega hoje, eu tenho certeza da qualidade do mandato que você terá. Porque não é uma pessoa que sonhou e virou pré-candidata. É uma pessoa que viveu lá atrás, há 19 anos atrás, uma realidade de uma luta de classe e que entendeu e participou, como você participou, como eu participei, que deu sequência na carreira profissional, e a questão da assistência é uma questão fundamental, porque, primeiro, não só os dados, mas é a realidade, é você
como você me disse outro dia, alguma coisa sobre sua mãe, que assim, existe aqueles que são assistentes de vocação, de dom, e aqueles que vão para a universidade. Eu acho que você pegou os dois, né? Você tem a formação, mas você também tem a vivência. E aí a gente junta uma militante do movimento social, uma lutadora do movimento estudantil e hoje pré-candidata, mas também uma assistente, uma pessoa que está na ponta, que conhece os dados frios, que sabe, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade na Bahia, a população carcerária na Bahia cresceu muito, e muitos desses estudantes que estavam há 19 anos atrás lá com a gente, hoje estão nos presídios, por algum fato, não vou discutir aqui o fato, se é correto, mas estão lá. E precisa ter uma política pública de ressocialização para quem já está lá, mas uma grande política pública para impedir. Porque o movimento estudantil, se a gente for analisar em detalhes, ele praticamente deixou de existir. Porque a rede social virou um movimento. Então, as pessoas se manifestam com posições no Instagram, no Twitter, no Facebook, mas o movimento de rua, o corpo humano, aquilo que a gente fazia de correr da polícia quando a coisa pegava, hoje não existe mais praticamente, exceto um movimento ou outro pontualmente. Teve outro dia em Camaçari, os estudantes se reuniu, houve um episódio numa escola, né, uma aluna parece que foi abusada, né, de uma forma indevida, e os estudantes se revoltaram, foram para as ruas para garantir que aquele professor que cometeu aquele ato equivocado não permanecesse na instituição. Então, tem fatos isolados, ainda tem um grupo que vai lá, mas é muito espontâneo. Antigamente, a gente tinha as organizações estudantes, você tinha a UBS, você tinha o EB, eu fui presidente da ABS, você tinha a UNE. Além disso, você tinha, por exemplo, movimentos característicos do movimento social. Você tinha o JS, que era do PCdoB, você tinha o MR8, que era do MDB, você tinha a Juventude Socialista, você tinha a Juventude de diversos outros organismos políticos que participavam. Né? Até a gente comentou outro dia sobre os profissionais, não vai debater aqui, mas você tinha... você tinha partidos políticos fazendo o movimento estudantil. Eu chamava do braço partidário dentro do movimento social. E eu percebo o quanto isso hoje faz falta. Aquilo que lá atrás as pessoas consideravam como negativo, eu considerava como positivo, porque a luta não é feita só de um lado, é feita de todos os lados. E hoje a gente percebe o esfacelamento político das organizações, dos estudantes, de outros grupos, até, por exemplo, movimento de comunidades. Você tinha muitas associações de bairro que faziam enfrentamento sobre questão de transporte, sobre a questão de saneamento básico, e isso foi se perdendo. Assim, como você, que foi uma grande militante lá atrás e atua hoje na linha de frente nessa questão social, o que é que esse mandato pode garantir do ponto de vista de... Eu não falo de reacender o movimento social, mas eu falo as pautas que, de fato, vão de encontro aos interesses da sociedade. Seria bom, né, se a gente pudesse reacender isso. E eu falo isso porque, assim, na rede social você vê alguns movimentos importantíssimos. Mas eu percebo, Nestor, que quando você faz um movimento do corpo a corpo, parece que a resposta chega mais rápido. Né? As pessoas solucionam mais rápido o seu problema. Quando você faz um movimento de rede social, olha quanto tempo os enfermeiros vêm aí lutando para conseguir o piso. Né? Os agentes comunitários de saúde de 10 endemias. anos. Pois é. E aí a gente tem as outras categorias, como a minha, do serviço social. Outro dia eu estava conversando com uma colega, eu digo, gente, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa dar um movimento aquecer disso, o negócio, porque está todo mundo andando e a gente está ficando para trás. E nós que sempre participamos e defendemos os movimentos sociais. A gente, na universidade, a gente estudava isso. Né? Então, a gente tinha professores que eram militantes de movimentos sociais. E a gente hoje perceber que o serviço social, a gente precisa de um fortalecimento maior. Né? Não estou dizendo que não tenha, eu estou dizendo que precisamos estar mais unidos para que a gente conquiste algo maior, porque eu entendo da importância da minha profissão. Eu sou apaixonada, né? Eu tenho o maior orgulho de ser assistente social.
Mas aí a gente conversa sobre isso em outro momento. Não mas vai assim, eu sou faltar apaixonada, eu não tenho uma outra profissão. Poderia ter feito outra universidade, mas não faço porque é o que me dá prazer, o que me orgulha. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou assistente social formada na Universidade Católica de Salvador, né? De que participei desse momento importante na vida da gente, dos baianos, dos estudantes. Hoje, quantas pessoas conseguiram, né, estudar, concluir sua universidade, graças a uma luta nossa lá atrás. Quantas pessoas conseguiram usufruir disso, né? E não sabem quem foram as pessoas, quem participou, aqueles 40 mil alunos que participaram, né? Nós todos lá ali, dando a cara para bater, né? Na chuva, no sol. Eu me lembro que uma vez a gente ali no Iguatemi, e aí veio a polícia e a gente naquela... Senta todo mundo, porque a gente sentado não tem como dizer que tem a gente reagiu. Tem essas imagens aí, daqui a pouco vai passar aí. Todo mundo sentado, assim, é muito todo mundo bacana. Sentado, então não tinha como dizer que o estudante reagiu a nada. Não. E aí a gente foi conquistando o nosso espaço. Então, seria muito bom que a gente pudesse reacender isso de uma forma ordeira, organizada, mas a gente vê que é difícil, a rotina do dia a dia, as pessoas estão muito ocupadas com outras questões. Mas, assim, é importante você perceber que você tem um mandato e você tem alguém que conheça do problema, que vá te olhar com um olho diferente. Porque, às vezes, quando você vê um movimento social, você... porque aquele povo... Não. Aquele povo está ali porque não conseguiu chegar a você. Não chegou ao governante, não chegou a alguém que, de fato, pudesse resolver o problema, né? Mas aí é ruim quando você conhece do problema e não dá atenção ou não tem solução, ou não tenta resolver. Às vezes você quer resolver, mas você tem alguns empecilhos. Outra coisa é quando você sabe e faz vista grossa. Então, quando você vem de um movimento, que você respeita o movimento, seja ele na rede social ou até mesmo no corpo a corpo, você tem um olhar diferente, porque você já viveu aquilo. Então, assim, não sei se talvez pela minha profissão, talvez pelo fato de eu gostar de gente, gostar de ouvir. Não sei se vocês percebem, mas assim, eu escuto muito, também é uma característica do profissional. A escuta, né? A escuta, a gente ouvir. E é isso, é um mandato de participação popular, sabe? Onde as pessoas vão ter acesso a alguém que conhece a realidade, alguém que ouve, alguém que conhece, que está pronto ali para ajudar, tentar resolver, tentar ajudar. O que quer que seja, né? Porque, às vezes, para mim, Nestor, é algo que não é importante, mas para você é de fundamental importância. E você precisa ter voz. E, para isso, você precisa ter alguém que te escute e que talvez até... Não, peraí. Mas eu não consigo entender. Por que eu vou levar isso para frente e tal? Não, porque isso. E aí alguém que consiga te ouvir, que consiga entender, alguém que tenha a sensibilidade de entender a necessidade de cada um. Então, de se colocar no lugar do outro, de se colocar, é isso, de gostar de gente, se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que vai ser uma data muito importante, sensível, acessível, né? De ouvir, de estar perto, de atenção. Eu acho que isso daí é um diferencial grande, né? Não fugindo daquela mulher guerrida que, quando se reta, bate na mesa e briga mesmo e que vai para cima sem medo nenhum, é homem, é mulher, o que for, a gente vai para o enfrentamento, discutir quando tiver que ser, mas com a sensibilidade de ouvir, né? Uma sensibilidade especial de ouvir, de entender. E eu acho que isso é importante porque existe o legado disso. Por exemplo, quando a gente pega a Revolta do Buzu, 19 anos, qual o legado da Revolta do Buzu? Só foi a meia passagem? Claro que não. Nós tivemos, por exemplo, lutas que foram reacendidas na Revolta do Buzu e que depois elas tiveram um desdobramento importantíssimo. Por exemplo, a questão do kit escolar, a gratuidade da farda, do livro, do caderno, foi algo muito debatido na luta da Revolta do Buzu, que era uma questão específica da passagem de ônibus, mas que ela foi o esteio, a plataforma da gente poder trazer. E aí, a Revolta do Buzu em 2003, 2 anos depois, o ex-presidente Lula assina o decreto e garante para o Brasil inteiro, para as escolas municipais e escolas estaduais, a garantia de que o estudante terá acesso ao kit escolar com livros. Você vai lembrar muito bem, na nossa época de 2001, 2002, 2003, quando dava o início do ano, era aquela perturbação de editoras nas escolas, atrás dos estudantes, na universidade não, mas na escola secundária, para se comprar livro e tal. Enfim, eu conheço muitos estudantes que foram
colocado para fora, porque ele não conseguiu comprar o livro, não conseguiu comprar a farda, e era a condição sine qua non para ele estar na sala de aula. Então, assim, a luta da Revolta do Buzu traz esse legado. Muita gente hoje recebe, vai, se matricula, pega o kit lá, fardo, caderno, o livro. E eu quero até aproveitar aqui, eu estava em uma cidade do interior e falando sobre isso, uma estudante falou assim, não, a gente não recebeu a farda, só recebeu o livro. A lei diz que tem que ser entregue a farda, o caderno, o livro, a mochila e os acessórios, lápis, caneta, borracha. E, às vezes, tem ou cidades, ou prefeituras, ou estado, que, às vezes, não cumpre a lei na sua totalidade. Então, você que está vendo, participando desse podcast, se na sua cidade o prefeito não entregou o kit completo, você tem que cobrar, porque a lei diz que é o kit completo, tem que dar aos estudantes. Então, esse legado, a questão do livro. Um outro legado importante, que foi já em 2005 também, a questão dos smart cards, né? Porque você não tinha smart card. Passou a existir um controle melhor para os pais, para os estudantes, porque antigamente era o vale, né? O passe escolar. Que molhava, que era uma confusão, aquele vale, oh meu Deus. Eu me lembro. A gente pegava aquela folha de vale. Ela na Lapa. E aí, pá, descartava aqui. Na Lapa, pegava aquela folha. E às vezes a gente era roubado. O cara, às vezes tinha estudante assim, meio bobão, aí ficava ali na Lapa. Aí quando ia dobrar para tirar, o cara passava correndo e levava o vale. Não sei se você se lembra que tinha lanchonete que aceitava o passe estudantil. A depender do valor, era um vale, 2, 3. Era um hambúrguer e um suco. Então, assim, eu acho que era muito bacana, mas acho que o Smart Card tem uma certa tranquilidade, porque assim, evitou os roubos, né? Ninguém roubava mais. Sim. Né? E você controlava. Hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente a gente botava 2 passagens, 4 passagens. E tinha muitos pais de família que às vezes não tinham o dinheiro cheio do mês. Então ele dizia, vai lá e põe 4 passagens hoje. Aí no outro dia ele trabalhava, às vezes era camelô ou trabalhador informal, e ele ganhava aquele dinheiro naquele dia e dizia assim, tá aqui mais 4, mais 2 para amanhã. Então, assim, foi um avanço do ponto de vista desse legado de ações. Teve uma outra coisa que eu acho que foi muito bacana, que surge na Revolta do Buzu, que é a discussão, por exemplo, da estrutura da escola. Que escola nós queremos? E aí a gente vai discutir a questão da escola em tempo integral. Na Revolta do Buzu, assim, um movimento amplo que discutiu, e hoje já é uma realidade no Brasil, pelo menos um início, tímido, mas Sim. Da escola em tempo integral, tanto para as creches, pré-escola, quanto para os estudantes que estão no ensino fundamental, nas séries iniciais, e agora já no segundo grau, esse redesenho da estrutura da escola, que eu acho que vai ser uma luta sua forte na Assembleia Legislativa, e uma luta nossa na Câmara. A gente precisa também rever a LDB, né? Foi muito debatida a questão da LDB lá na Revolta do Buzu, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para discutir as anuâncias da LDB. A gente precisa perceber, com essa readaptação tecnológica, social, e também como perceber o indivíduo. Antes você tinha um discurso do pai e da mãe. Vá para a escola, você precisa aprender a ler e escrever, se formar no primeiro ano, no segundo grau, para arrumar um emprego. Hoje esse discurso não funciona mais. Por quê? Porque, às vezes, o camarada chega até a universidade, mas não tem um emprego. Houve uma mudança da percepção econômica mundial, automação, acelerou esse processo. Existem profissões hoje que nem existem mais. Em todos os setores. Por exemplo, construção civil, que você ia fazer um prédio, você contratava 10 mil pessoas, engenheiro, pedreiro, ajudante. Hoje existem máquinas que fazem o serviço de 1.000 homens. Então, é um debate que a gente precisa assumir agora, nesse processo político da eleição que está chegando. Aí a gente não pode esquecer que a pandemia chegou e com essa questão do home office, também, muitas pessoas foram demitidas e as pessoas estão se adequando, as empresas estão se adequando a essa questão do home office. E isso é importante para ser visto, é preocupante. Direitos foram retirados. Pois é. Porque se percebeu lucro nesse processo, você fica em casa e tal. Só que, assim,
há outros fatores que vai incidir sobre esse processo. Da saúde, porque você acordar às 5 horas da manhã, tomar um ônibus e tal, ir para o trabalho e depois voltar, é um status quo do ponto de vista da construção física, mental. Outra coisa é passar o dia dentro da sua casa, trabalhando. Assim, muda. Então, a gente precisa perceber, por exemplo, os efeitos nocivos, positivos, do pós-pandemia e dessa nova realidade econômica global. O mundo hoje é global, não tem como você discutir fora da caixa. Há uns pequenos, eu diria, algumas pessoas no Brasil hoje não entendeu ainda esse processo, está querendo levar o Brasil para um abismo que eu acho que só gera caos, o aprofundamento da miséria, do desemprego, da qualidade de vida. E a gente precisa, eu acho que a proposta da sua pré-candidatura para estadual, para minha, para deputado federal, vem para discutir isso. Nós queremos qualidade de vida para as pessoas. Para os estudantes, sim, sem sombra de dúvida, mas para o cidadão de modo geral. Sim. Aquele que já saiu da escola, aquele que foi nosso colega na universidade, aquele que está hoje com 45 anos ou 55 e não consegue pôr um currículo, porque nem tem mais currículo de papel. As pessoas enviam via internet. E antigamente você dizia assim, me dê aí que eu vou falar com o gerente ali. Hoje não tem mais isso. Então a gente precisa debater essas questões, porque hoje não é mais a revolta do Busô, hoje é precisamos fazer uma revolução social e econômica para garantir que as pessoas que estiveram lá no nosso período, que está fora do mercado, precisa entrar no mercado, e esses que estão chegando agora na escola, que estão percebendo assim, eu vou formar para quê? Porque não basta apenas a gente falar, né, que a gente tem questionado muito essa questão de as universidades precisam dar acesso, né, ao aluno, ele precisa estudar e vem uma série de fatores e de questionamentos acerca disso, ok. Mas aí você abre milhões de universidades, forma trilhões de profissionais e depois. Então, eu acho que a discussão ela vem primeiro da oferta do que vai ser essa demanda aí, né? Demandado na universidade, né? Você é o que a Suíça faz, avaliar. A Noruega faz isso. Exatamente, a gente precisa avaliar a necessidade, não é estar abrindo universidade sem que a gente faça um estudo da necessidade. Precisa se criar novos cursos, precisa, não sei, o que é que precisa ser feito? Precisa ter uma discussão ampla, porque não dá só a gente formar e jogar no mundo e depois todo mundo voltar para ser autônomo. Não, eu tenho um nível superior, mas e aí? Não tem a oportunidade do primeiro emprego, não consegue... É difícil demais. É um estudo complexo. Essa questão da educação ela é complexa, porque ela não vem só da educação, Nestor. Ela perpassa a questão da educação, mas também ela chega... também, né? Exatamente. Ela chega no espaço cultural, ela passa pela educação, mas ela chega também na questão de depois e agora. Eu concluí, porque... É terrível você acabar, você estudar, estagiar, né? É muito frustrante você fazer uma universidade, fazer uma faculdade e depois você não ter a oportunidade do emprego. Não saber para onde é que você vai. Você não saber, e aí você começa a avaliar 4 anos perdidos, com tanto desgaste, tanta dedicação para tudo, e aí agora... Né? E aí um investimento financeiro, emocional. Financeiro, emocional, de tempo e tudo. Eu diria que o Brasil, e aí falando a nível de nação, a gente está aqui na Bahia, em Salvador... A gente precisa... existe, por exemplo, o PDDU, né? Plano Diretor Urbano da Cidade. Desenvolvimento. Você planeja a cidade para 20, 30, 40 anos, 50 anos. Na Europa é 50 anos. A gente não poderia, no PDDU, planejar todas as coisas? Tanto a nível de cidade, quanto a nível de estado, quanto de nação. Tipo assim, nós estamos caminhando para onde? Perceber a vocação econômica de cada região. Perceber onde... construir os espaços e para que esses espaços, a questão da matriz, identificar. Quando você vai fazer um grande empreendimento, você vai para o papel primeiro. Quanto vai gastar, o que vai gastar, de que maneira, para você ter uma noção se é possível fazer aquilo ou não. É diferente de campanha, né? De campanha a gente sai sozinho, né? Cria ideia, vai convencer as pessoas e aguardar dia 2 de outubro para ver se aquela ideia sua as pessoas convenceu. Mas nesse plano do governo tem que ter um planejamento
estratégia, um planejamento claro. A gente tem que... Não podemos mais... eu vi uma fala tem 2 semanas que eu achei intrigante. Eu não vou falar nome aqui de pessoas, mas eu apenas vou usar a fala. A pessoa diz o seguinte: não sou eu responsável por gerar emprego para ninguém. Forte, né? Aí quando você pega um governante que está no poder, ele diz, não sou eu responsável por gerar emprego para ninguém, aí você pergunta, então quem é? Se o pai e a mãe de família diz na casa, não sou eu responsável para resolver nada dos meus filhos. Aí você pergunta, quem é então? Você só tem a responsabilidade de colocar no mundo e você não vai gerir, gestar? Sim. Então, é o papel do parlamento e do executivo, sim, construir programas, discutir leis. O Estado precisa ser indutor, o Estado precisa interferir. Pense aí o mundo se não houvesse o Estado agora na pandemia. Não houve nenhuma nação que deu certo sem usar o Estado. Sim. Significa dizer que o Estado é indutor, o Estado ele é protagonista da ação, o Estado tem as condições, a musculatura de poder dizer, não, vamos fazer dessa forma, vamos construir. Ele pode se endividar, ele pode imprimir moeda, ele pode estabelecer contrato, ele pode fazer convênio, ele pode buscar novas tecnologias, ele pode fazer investimentos em áreas sensíveis e criar condições, que eu chamo, por exemplo, você tem uma prefeitura e você chega naquela prefeitura e monta um novo polo de desenvolvimento econômico e social. Então, você vai chamar, vai criar uma carta ali atrativa de empresas para criar ali um novo polo econômico. Você vai gerar ali, não, vamos fazer um desconto aqui no ICMS, no ICS. É uma vontade do gestor que está ali. Mas tem gestor que cruza os braços e diz, quem quiser se instalar aqui, venha. As pessoas não vão se instalar num lugar que ninguém está gerando atratividade. Então, aproveitando, a gente vai falar da revolta do Buzu, mas o debate político vai aflorando. Mas porque, na verdade, a gente precisa rediscutir a sociedade como um todo, né? A gente precisa rediscutir. Eu sou muito intrigada com algumas coisas, e você também é, se deixar a gente vai além. A gente fala de educação, a gente fala de saúde, mas a gente tem algumas coisas... Porque, assim Nestor, eu não consigo entender, né, os problemas sociais que aqui existem, né? E a gente fala de problema social, e a educação é um problema social, a saúde é um problema social, né? Porque o social está em tudo. E aí você percebe que você tem jovens... hoje a gente tem a obrigatoriedade, os municípios têm a obrigatoriedade de usar 25% do imposto que é arrecadado com a educação, 15% do que é arrecadado com a saúde. O gestor que não fizer isso, ele responde por improbidade, né? Mas e o social? Não tem obrigação nenhuma. Não tem 1 centavo de obrigatoriedade. Então, assim, o município que ele não tiver o compromisso de utilizar a verba própria dele com ações sociais, e aí a gente fala de cesta básica, a gente fala de programas sociais, né, como um todo. Tirar a pessoa da miséria. Da miséria. Tá. Pronto, a gente hoje vive um pós-pandemia. A gente entende que existem algumas profissões que hoje não estão mais no auge como antes. Poxa, o gestor ele vai fazer uma análise do local dele, ele vai perceber que aquela profissão hoje ela não está tão em alta, mas que ele precisa requalificar os profissionais dele para que as pessoas consigam ir para o campo de novo, né? E de onde você vai tirar esse recurso? Vai ser da assistência? Vai ser de onde? Então, precisa haver esse remanejamento, essa discussão de uma sociedade como um todo, e aí a gente tem que falar também de recurso, de lá de cima, do governo federal, de um todo, para a gente conseguir enxergar o mundo, enxergar o Brasil de uma forma diferente. A gente precisa falar de segurança pública, que é um problema social, né? É uma discussão muito ampla, é um problema grande, a gente não consegue falar de nada se que a gente fale do social. E há pouco você falou, e é verdade, porque a gente sabe de pessoas que hoje não conseguiram ir à frente nos estudos, ou que, por qualquer razão que seja, se envolveu com algo ilícito e hoje está lá pagando pena, né, na penitenciária, pessoas que estiveram perto da gente, mas... como que a gente vai fazer essa avaliação e a gente vai questionar alguém que, ainda mais na sociedade de hoje, que ela impõe algumas coisas para a gente? O jovem que ele não tiver um celular com não sei quantos pixels de câmera, ele está fora de moda. Então, aquele jovem ele precisa ter aquele celular. E a mãe, coitada, às vezes, como a gente sabe, que você falou há pouco que a revolta do Buzu ela não foi apenas a meia passagem. A gente fala também
do fardamento, da mochila, do tênis. A pessoa não tem dinheiro para comprar um pão, vai ter dinheiro para comprar um tênis, um caderno para o menino ir para a escola. Então, é uma série de coisas a serem avaliadas. E aí a gente fala daquele jovem que ele mora... Olha só, ele mora... A mãe é uma assalariada, né? A mãe, o pai, geralmente hoje... As mães são as pessoas que arcam com a despesa são as da pães, família. né? As pães. Pai e mãe. Exatamente. E ela recebe um salário mínimo para manter a casa, pagar aluguel, fazer mercado, pagar o transporte, para tudo, né? Mas aí o filho dela quer um celular porque ele quer estar na moda, né? Como todo mundo. Um menino jovem não tem nada na cabeça, mas ele não tem um celular daquele, né? A mãe não tem para dar, né? Ele quer sair com a namoradinha no final de semana. Ele quer ir ali no shopping dar uma volta com a menina, mas aí ele precisa pagar o transporte dele, da menina, ele precisa pagar um lanche, e aí ele tem que dar uma voltinha. E aí, meu amigo, R$50 esse menino gasta, né? Na outra semana ele vai poder de novo? Ele não vai, né? É uma análise ampla, e aí quando essa criança só tem negativa na vida dele, esse jovem só tem negativo, não posso, não tem, a mãe não tem. A mãe não tem. E ele quer. E, às vezes, ele vai por um caminho, envereda por um caminho que não é o certo, mas que a gente precisa rever toda essa questão de análise de sociedade, Nestor, para a gente poder fazer uma discussão ampla de educação, de saúde, de social, até de segurança pública, de tudo, enfim, porque não é fácil. E me preocupa muito. A gente está chegando num estágio que assustador, a gente cada dia vendo coisas acontecendo, coisas assim que a gente fica sem entender. As pessoas estão morrendo e matando por nada. As pessoas estão perdendo o amor à vida das pessoas e à sua própria vida, né? É algo extremamente preocupante. E se a gente não fala de sociedade como um todo, a gente não fala de educação, a gente não fala de cultura, a gente não fala de saúde, a gente não fala de segurança pública. E eu tenho muito medo de onde a gente pode chegar, né? É preocupante. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa... usar a política como um meio de transformação de vidas, mas usar de verdade, com compromisso, sentar numa mesa para discutir, vamos ver como pode ser feito, vamos pensar, e dali tem que sair alguma coisa. O que não dá é ficar como está, porque está dando medo. Você falou uma expressão que eu diria, uma palavra que resume o que as pessoas estão sentindo hoje: medo. Medo de ter filhos, medo de estudar, medo de não ser quem quer ser, medo de sonhar e medo de acreditar em um país melhor, um Estado melhor. Para encerrar, Soraya, eu diria que esses 19 anos da Revolta do Buzu, em 19 anos, a gente conseguiu fazer muitas coisas, né? Ocupar muitos espaços. E eu tenho muita alegria hoje de estar aqui com você, porque eu percebo que nós, em ambientes diferentes, em construções diferentes, mas com a mesma base social, a gente conseguiu deixar um legado para a sociedade. Você, na área onde você atua, onde você desenvolve várias ações, e que você vai ter a oportunidade, durante essa pré-campanha e na campanha, que já está pertinho de começar, colocar isso para a sociedade. E eu também, como militante que fui no movimento social, depois disputando algumas eleições, ocupando cargos estratégicos. Fui diretor-geral da saúde da cidade de Salvador, na primeira gestão do prefeito ACM Neto, e a gente fez uma série de coisas bacanas que mudou a vida das pessoas. Eu acho que a nossa missão, a minha missão e a sua missão, nessa pré-campanha e depois na campanha, é de garantir para as pessoas de que nós vamos trabalhar para acabar com esse medo. Porque nós precisamos entregar um Estado melhor às pessoas. E não importa quem seja o governador, não importa quem seja o presidente. Nós não podemos nos acovardar. E isso nós não temos. Porque se lá atrás, há 19 anos atrás, na Revolta do Buzu, a gente enfrentou a polícia, a gente enfrentou os empresários, a gente enfrentou pessoas que ameaçavam. Por exemplo, eu fiquei 30 dias foragido de casa porque eu recebi várias ameaças, dizendo: você vai ver o que vai acontecer com você. E eu só tinha uma certeza de que eu estava certo, de que eu tinha que continuar fazendo o que eu tinha que fazer. E hoje, aqui na sua frente, após 19 anos, eu percebo que eu estava certo, que você estava certa, que mesmo apanhando, mesmo tomando solada de borracha nas costas, mesmo correndo, spray de pimenta, a gente fez a coisa certa, que a gente estava lutando pelas pessoas.
Então, queria que você falasse aí, em poucas palavras, como você, Soraya, assistente social, militante do movimento social, pré-candidata a deputada estadual, que Bahia você quer entregar para os nossos filhos, que você tem 2 pequenininhos. E uma grande. E eu tenho 2 pequenininhas, né, a Olívia e a Duda. E não só os nossos filhos, mas os filhos dos nossos amigos, irmãos, e daqueles que a gente nem sabe quem é. As Antônias, as Epitáfias, as Marias. As pessoas que, às vezes, a gente passa no ônibus e não vê, ou nos vê e a gente não vê, mas são pessoas e que precisam de um estado melhor. O que é que você diria para essas pessoas se você estivesse de frente delas agora, como você está à frente para mim? É uma responsabilidade grande, Nestor. Você sabe que, assim, todos os dias eu paro e penso, porque quando você vai fazendo uma pré-campanha, você vai rodando a Bahia e você vai conhecendo várias Bahias, várias pessoas, várias culturas, né? Formas de pensar, desejos, sonhos. E quando você chega nesses lugares, às vezes as pessoas descarregam seus sonhos em você. E é difícil você olhar e dizer assim, talvez eu não consiga ser o que você está esperando, porque é muito. Nós temos muitas necessidades, né? E às vezes a gente não vai conseguir. Mas é uma responsabilidade muito grande. E eu, assim como mulher, outro dia eu estava dizendo de uma mãe, né, que perdeu o filho assistindo a televisão. E eu sempre ouvi assim, quando uma mãe perde um filho, todas perdem, né? Dói, porque a primeira coisa que a gente faz é dizer assim, meu Deus, se fosse comigo, meu Deus. Dói em você o sofrimento daquela mãe, né? Você vê uma mãe sentindo a morte de um filho, por qualquer razão que seja. E eu estive em um lugar e uma mãe depositou em mim toda a responsabilidade da segurança pública e aquilo me deixou desesperada. E eu precisei dizer, ela não faça isso comigo, não. Eu vou tentar ajudar, eu vou ser sua voz lá dentro, mas eu talvez não vá conseguir resolver toda a sua dor. É difícil, porque as nossas necessidades são muitas e talvez a gente não consiga atender a tudo. Mas dizer assim, Nestor, que eu vou fazer o possível e o impossível para fazer a diferença com o meu mandato, fazer a diferença no meu estado. Eu adoro a Bahia, eu amo a Bahia. Eu acho a Bahia mágica, a Bahia linda, ela tem tudo que a gente precisa. A gente tem uma área muito fria, a gente tem uma área muito quente, a gente tem praia, rio, lagoa, floresta, a gente tem tudo. Nós temos tudo. Eu fui para o Extremo Sul, lá eu descobri que as pessoas não gostam muito de pimenta, né? E dizem que o baiano gosta de pimenta. Não, o Extremo Sul não. Pois é, e aí a gente vai andando e conhecendo mais do essas coisas. recôncavo para cá, pimenta, mas eu achava recôncavo. que todo mundo gostava de pimenta e descobri que não. Então, é uma você vai para a conquista e você está na Europa. Pô. Ixi, um frio. A cultura, a forma de vestir. Isso. Então, assim, é dizer que eu vou me empenhar e fazer o máximo, porque é uma responsabilidade que está nas minhas costas. Cada dia que passa, que eu escuto as pessoas, porque eu escuto as pessoas, aquilo me deixa, eu digo, meu Deus, e agora? É muita responsabilidade. Eu me proponho a isso, a tentar, né, ajudar, seja o gestor que for. Eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu candidato, mas, independente de quem seja, eu vou estar lá, tentando ajudar a resolver o problema, né? Pedindo, mostrando a minha experiência em toda a Bahia. Eu estive em tal lugar e ouvi isso, a necessidade desse lugar é essa. Eu estive em um lugar e a necessidade é essa. E eu vou tentar ajudar o gestor, seja ele quem for. Bom, se o gestor não ouvir por entender que eu não tinha que ser ouvida, eu vou usar o meu microfone para defender esse povo. Vou usar o meu microfone, porque esse é o meu papel, né? E eu vou estar lá fazendo jus a cada apoio que eu tiver, a cada conversa que eu ouvi, a cada choro, a cada desabafo, a cada conversa, a cada reclamação, porque às vezes você chega, político, aquela coisa toda. Eu vou mostrar a esses que a gente faz a diferença. Então, a minha proposta, eu me proponho a isso, Nestor, é fazer jus a tudo que eu ouvi, o que eu vivi nessa pré-campanha, na campanha, a todos que chegaram a mim e que eu sei um pouco de cada história e levar isso adiante.
se me ouvir, se o meu gestor ou o gestor que ganhar, seja ele quem for, ele puder me ouvir, que bom, a gente vai junto fazer. Mas se não quiser ouvir, vai ouvir. Mas se ele não quiser me ouvir, ou se ele entender que não é importante, ele vai ouvir no microfone, porque eu vou ser a voz dessas pessoas. A gente vai reeditar a revolta do parlamento. Soraya, com certeza. Muito bacana. Eu queria ver, aí eu falei dessa imagem da gente sentado, se possível for, a gente vê isso aí. Foi mágico, foi lindo. Todo vai estar passando para tu. Eu quero ver isso. Quando a gente estiver aí tá falando aqui, isso vai estar passando em todo o momento desse podcast. Eu acho que foi um bate-papo muito agradável. Eu acho que a gente poderia passar aqui à noite, mas o dia inteiro, 24 horas, mas a gente tem outras agendas. Mas que dia a gente pode voltar para falar de outro assunto? A gente vai voltar, não vai demorar não. Assim que oficializar a campanha aqui do Taloje, a gente vai voltar aqui para fazer o primeiro podcast da abertura da nossa campanha, para a gente discutir as nossas propostas, o que a gente pretende encaminhar. Então, dizer para você, Soraya, e toda a turma que está nos ouvindo, nos vendo, que há uma luz, que não está perdido tudo. E o empenho que nós tivemos lá na Revolta do Buzu, sem nenhuma perspectiva, ninguém nos prometeu nada, apenas a gente acreditou que daria certo e deu certo. Eu também acredito que vai dar certo, que vai ser possível a gente, como um 360 graus, mudar um pouco a história desse nosso estado. Porque tem coisas que não dá mais para a gente suportar ver. Não dá mais. E a gente vai fazer esse enfrentamento, a gente vai garantir através de leis, a gente vai fazer cobrança ao Executivo, a gente vai articular coisas, tanto na Assembleia, você lá, quanto eu na Câmara, sendo a vontade de Deus. E a gente vai construir, sim, a Bahia e o Brasil que nós queremos. Com fé em Deus. Um abraço, minha amiga. Um abraço, Tamo meu junto. Tamo junto. Feliz Revolta do Buzu, 19 anos. Muito tempo. 13 de agosto de 2003. Dia do aniversário de meu filho, de 6 anos. Que bom. Tchau, gente. Um abraço.